Sabe, queridos, é um assunto tão importante esse que nós estamos tratando nessa série. Tão importante, tão importante. Imagina só, um passarinho que passou a vida toda criado numa gaiola, né? Eu já criei periquito australiano, né? E ele se reproduz muito facilmente. Então, tadinho, os bichinhos nasciam dentro daquela caixinha que a gente bota na gaiola e eles morriam dentro da gaiola. Nunca tiveram oportunidade de voar fora da gaiola. Na verdade, nunca nem voaram, né? Só pulava de um pauzinho para outro, subia na gaiola, descia, mudava de gaiola, mas nunca tiveram oportunidade de voar fora da gaiola. Então pensa nesse passarinho, nesse periquito australiano, nesse canário belga, né? Não sei se canário belga se reproduz em gaiola, reproduz, né? Então pensa nesses passarinhos e olha para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É a mesma condição delas. Elas nascem dentro de uma gaiola, elas vivem dentro de uma gaiola, elas morrem dentro de uma gaiola. Mas no momento que alguém conhece a Cristo, a porta da gaiola está aberta. A nossa decisão é: eu saio da gaiola ou eu não saio da gaiola? Não, aqui está bom. Né? Já nasci, já vivi aqui, tem alpiste, tem água nova. Eu acho que eu não vou me aventurar por aí, não. Vai que não tem alpiste, vai que não tem água. Não, deixa essa porta aberta aí. Fulano, fecha a porta, por favor, fecha a porta aí para não entrar vento. Imagina essa situação. E imagina que essa situação fosse você que estivesse passando. Ou seja, alguém abriu a gaiola, Jesus Cristo abriu a gaiola para que nós tivéssemos plena liberdade, mas nós decidimos não sair da gaiola. Essa é a condição, queridos, de alguém que já entregou sua vida a Jesus, já recebeu tudo aquilo que Jesus fez por ele, já recebeu a libertação do pecado, já recebeu a libertação da morte, já recebeu tudo isso, mas decide viver escravizado pelo pecado. Porque, querido, eu preciso te dizer isso de maneira muito honesta eu quero te dizer. Nós não somos mais obrigados a sermos escravos do pecado. Pastor, mas todo escravo é obrigado. Nananina, não. Olhe para a pessoa do seu lado e faça isso com ela. Nananina, não. Não. Tem pessoas que saem da condição de escravo, mas tem até na Bíblia. Ele vai lá na soleira da porta, coloca a orelha na soleira da porta e fura a orelha. Já ouviu falar de escravo de orelha furada? Né? É aquele cara que já foi liberto da escravidão, mas ele decide continuar servindo ao seu senhor. Já ouviu alguma vez essa expressão, escravo de orelha furada? Normalmente no meio evangélico, falar de escravo de orelha furada, o pessoal, ai, legal, eu sou um escravo de orelha furada, escravo de Cristo, top. O problema é, se for escravo de orelha furada, mas continuar escravo do pecado. Escravo porque quer, não porque está nessa condição. Escravo porque assim deseja, não porque exista algum impedimento para que ele seja livre. Então nós precisamos refletir constantemente nisso, queridos. Constantemente nós precisamos refletir sobre isso. Cristo me libertou. Cristo me libertou. Diga isso, Cristo me libertou para que eu viva uma vida de liberdade. Eu posso não pecar. Que é isso, pastor? É até blasfêmia um negócio desse, pastor. Como é que você diz que eu posso não pecar? Pode. Em Cristo nós podemos sim, porque Ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Então, em Cristo,
Nós fomos libertos do poder do pecado e da morte, e nós podemos viver uma vida longe do pecado e da morte. Mas nós tomamos posse, muitas vezes, da herança da vida eterna. Mas tomamos posse da herança da santidade? Todo mundo quer viver eternamente, não quer? Todo mundo quer. Se eu morrer, eu quero viver eternamente, eu vou viver com Cristo, aleluia, glória a Deus. Mas peraí, deixa eu te dizer uma coisa. Quem herda a vida eterna, herda a santidade de Cristo. E quando vamos receber essa herança, nós temos que receber tudo. Ou nós recebemos tudo, ou nós não recebemos nada. Então, falar sobre vida de santidade, queridos, é algo muito importante, fundamental para as nossas vidas. Durante essa série, nós nos propusemos a compreender como a pornografia é usada para trazer destruição às nossas vidas, como se libertar do vício da pornografia e como continuar liberto desse vício. Nós aprendemos no domingo passado que, na medida do que se vê pornografia, a nossa alma vai sendo conformada à imagem do capiroto, né? Então, olha de novo para a pessoa que está do seu lado, olha para essa pessoa e pergunta para ela: você quer ter a imagem de Cristo ou do cão chupando manga? Porque, queridos, na medida do que nós nos entregamos ao pecado, na medida do que nós nos entregamos à pornografia, a nossa alma vai sendo conformada à imagem daqueles espíritos malignos de sedução, espíritos malignos de sexo descomprometido, né? Existem espíritos malignos especialistas nisso. Sabia disso? Satanás não trabalha sozinho não, querido. Eu quero te lembrar que ele rebelou 1/3 dos anjos de Deus. 1/3. É demônio demais no mundo, querido. E cada um deles tem uma especialidade. Tem demônio que trabalha em quem tem amor ao dinheiro. Sabia disso? Que tem um demônio, né? Do mesmo jeito que você diz: e o meu anjo da guarda. Tem o teu anjo da guarda, mas pode ter também um capiroto de estimação. Alguém aqui tem um capiroto de estimação? Espero que ninguém, né? Se tiver, por favor, diga: sai agora no nome de Jesus. Bote a mão na cabeça e expulse. Anjo da guarda nós queremos ter. E o coisa ruim de estimação, o Satanás de estimação e o espírito maligno de estimação. Porque quando nós protegemos uma área da nossa vida onde nós queremos continuar pecando, adivinha quem vem guardar a porta desse lugar? É esse demônio especialista. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas sobre esse assunto, né? E às vezes o pessoal acha que é só pegar a varinha de condão Harry Potter e dizer: no nome de Jesus, sai agora. Não, queridos. Ele pode até sair, mas depois ele volta. Aqui em Sobral tem muriçoca? Infelizmente, né? Às vezes eu estou em casa querendo assistir um filmezinho, né? Quando eu penso que nas pernas começa a coçar, aí eu já sei o que é. Só que a gente abana, e quando pensa que não, ela volta, não é assim? A gente abana e ela volta. Por que que ela volta? Porque ela quer chupar sangue, e tem sangue aqui. Da mesma forma, queridos, os espíritos malignos, você pode expulsar, sai! Mas se aquela caixinha onde nós guardamos aquele pecado continua lá, ele volta. Porque o que atrai ele é o pecado.
Então, alguém que vive constantemente olhando pornografia, querido, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Ao teu derredor, tem um bocado de demoninho de sedução, um com a mão agarrado na outra, rodando ao teu redor, fazendo ciranda. Alguém aqui quer viver isso? Alguém aqui deseja uma coisa dessa? Só tem um detalhe, querido. Não precisa ninguém botar a mão na tua cabeça para esses demônios ir embora, não. Só precisa você decidir, nunca mais eu toco em pornografia. Nunca mais eu toco em qualquer coisa ilícita. Lembra do que a palavra diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são permitidas, mas eu não me deixarei escravizar por coisa alguma. Queridos, esse versículo está falando de coisas lícitas que nos escravizam. Imagina só as ilícitas. Nós deveríamos andar longe das coisas ilícitas. Longe, distante das coisas ilícitas. Isso é algo muito sério nas nossas vidas. E como eu disse no domingo passado, a pornografia hoje tem alcançado um público muito maior do que alcançava antigamente. Muito maior. Hoje a pornografia alcança crianças. A pornografia alcança idosos. Vocês não fazem ideia da quantidade de idosos escravizados pela pornografia. Vocês não têm ideia. Dia de segunda-feira, né, quando eu percebo que alguma ovelhinha não veio para o culto, aí tem 2 lugares para onde eu vou, para encontrar as ovelhinhas faltosas, viu? Beco do Cotovelo e o shopping de Sobral. É impressionante como eu encontro. Ô, querido, tudo bem? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Essa semana eu estava lá no Beco do Cotovelo, né, conversando com alguém, e o assunto, né, da série apareceu. Rapaz, Fabiano, você falou lá da série. Olha, às vezes eu estou aqui no beco e eu fico observando, né, porque o beco também é um lugar de encontro dos velhinhos, né, da cidade. O pessoal vai lá, né, para ficar, né, jogando dama. Vocês têm visto velhinhos jogando dama lá no Beco do Cotovelo? Mas não, né? Não vê mais não. Sabe o que é que eles estão fazendo? Olhando a telinha. E pasmem. Sabe o que é que esse rapaz me disse que normalmente vê nas telinhas dos velhinhos? Pornografia. Aí você imagina só a situação. Tem gente que é novinho, os adolescentes aqui, né? Adolescente diz, não, é porque eu estou na flor da idade, os hormônios estão tudo pululando aqui dentro de mim, né? Então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Quando eu ficar velho, aí eu uso a santidade do Senhor, porque eu estou bem pertinho de morrer, né? Aí se eu morrer eu vou para o céu. Tem gente que pensa assim, né? Não tem quem pense assim? Tem quem pense assim. Está redondamente enganado. O dia que nós temos que viver a santidade é hoje, não é amanhã, é hoje. Aí você imagina, eu vou deixar para viver uma vida de santidade só quando eu ficar velhinho. Passa lá no Beco do Cotovelo e vê se os velhinhos estão vivendo uma vida de santidade. Passa lá. Sabe, queridos, isso é um assunto muito sério. Isso é um assunto muito sério. 1 Pedro 5, 6 a 8, domingo passado nós até falamos desse versículo, né? Nós até tocamos um pouco sobre isso. Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele os exaltará no tempo devido. O que é se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor? Queridos, é reconhecer, olhar para a santidade dEle e dizer, Senhor, Tu és santo, eu não posso fazer outra coisa que não uma obra santa. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele os exaltará no tempo devido, né? Porque às vezes a gente quer ser exaltado o tempo todo, Ele vai nos exaltar no tempo devido, no tempo devido. Lancem suas ansiedades sobre Ele, e Ele cuidará de vocês. Normalmente a pessoa que fica viciada em pornografia, ela faz isso porque está ansiosa por alguma coisa. É impressionante, queridos, olha a quantidade de pessoas que eu e pastora Tasla atendemos na semana.
se dizendo ansiosas, síndrome do pânico, depressão. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas. Essa semana nós fomos atender uma jovem, a família achou que ela estava endemoniada. Não estava não, coitada. Ela estava ansiosa. Ela não estava endemoniada. Ela estava ansiosa. Agora, a pessoa está ansiosa, e aí para aplacar a ansiedade, ela vai procurar o celular. E sabe o que é que o celular faz? Amplia a ansiedade. Aí ela vai ficar mais ansiosa, e aí adivinha o que é que ela vai buscar? Mais celular. E aí o celular aparece com pornografia, aparece com jogo do tigrinho. Teve manifestação aí. Já saiu, viu? Você já está liberto. Ô glória, aleluia. É o que aparece. E para quê? Para viciar, para te roubar a energia, para te transformar em escravo. É isso que você quer para a sua vida, ser escravo do pecado? Alguém quer isso? Alguém deseja isso? Eu creio que ninguém aqui deseja uma coisa dessa. E é por isso que nós estamos falando sobre esse tema. Porque aqui ninguém deseja ser escravo disso. Né? Continuando, né? Lancem sua ansiedade sobre ele, e ele cuidará de vocês. Estejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ronda como um leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. Meu Deus, esses versículos são autoexplicativos. Autoexplicativos. Nós temos que todos os dias nos humilhar diante da presença do Senhor, diante da poderosa mão do Senhor. Nós temos que estar diante de Deus e reconhecer a santidade dEle. Senhor, Tu és tão perfeito, Tu és tão bom, Tu és tão belo, e o que eu quero é estar na Tua presença. Queridos, alguém que vive na pornografia não pode agradar a Deus. Eu repito, não pode agradar a Deus. Ela pode agradar o próprio ego, as próprias emoções, porque tem um bocado de crente que acha que está na presença de Deus se arrepiar. É impressionante a quantidade de vezes que eu converso com gente que acha que arrepio é sinal de presença de Deus, querido. Não é. Não é arrepio, não é sinal da presença de Deus. O Espírito Santo apareceu, a pessoa pode se arrepiar? Pode. Mas isso quer dizer que toda vez que eu me arrepio, é porque Deus está presente? Claro que não. Então não confie nos seus sentimentos, confie na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. Então a pessoa vai lá, passa o dia todo vendo pornografia, ela diz: ai, cansei de ver pornografia, vou orar. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Dá para imaginar um negócio desse? Não dá, né? Não dá. Pois é, eu também não consigo imaginar uma coisa dessa. Mas sabia que é possível? É possível. A palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o primeiro passo para a sabedoria. Logo, aquele que perde o temor ao Senhor, ele está dando passos para a inutilidade, ele está dando passos para o emburrecimento espiritual, me perdoem a palavra. Ele pensa que está vivendo uma vida espiritual, mas não está vivendo uma vida espiritual. Mateus 5, 27, 30. Você pode olhar aqui para mim? Você pode olhar aqui para mim, por favor? Olha aqui para mim, por favor. Olhe para mim. Pegue seu celular, bote no seu bolso, bote no seu bolso. Agora, você pode botar? Por favor. Bote no seu bolso, seu celular. Isso. Desligue. Faça de conta que você vai fazer uma tomografia agora. Tá bom? Pode ser? Posso contar com você? Posso? Aqui ainda tem temor ao Senhor? Tem? Tem, não tem? Amém.
Mateus 5, 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Me responde uma coisa: a pessoa que vê pornografia está cometendo adultério quantas vezes por dia? Porque aqui está falando de um homem que vê uma mulher, mas uma mulher que fica vendo um homem também está cometendo adultério? Tá, também está cometendo adultério. Mas eu lhes digo: qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Esse é o texto base da série. E nós aprendemos domingo passado que Jesus está falando isso, não porque quer que a gente arranque o olho, não porque quer que a gente lance fora a mão, não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente compreenda a dor, que a gente sinta a dor de arrancar o olho, de cortar a mão, e que a gente aproveite essa dor de arrancar a mão, de arrancar o olho, para ser uma proteção para nós diante da possibilidade do pecado. Então, todas as vezes que você estiver na iminência de pecar, lembra de Mateus 5, 27 e 30. Epa, espera aí, esse pecado tem que me causar dor, esse pecado tem que me causar nojo, esse pecado tem que me causar asco, eu tenho que sentir vontade de vomitar, só em pensar nesse pecado. É assim que nós devemos viver uma vida santa. Nós aprendemos no domingo passado que existe uma diferença entre ser religioso e ser santo. Lembra disso? O que é que diz o religioso? Ai, Deus está vendo. Nós até aprendemos que essa musiquinha está errada, né? Não é o nosso Criador está olhando para você. É o nosso Criador habita em você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele não está olhando para nós, ele está dentro de nós. E ele está dentro de nós. Eu estou até já fazendo um spoiler aqui, tá certo? Eu estou preparando, ainda aqui na mente, tá certo? Eu creio que logo depois dessa série de mensagens, nós vamos ter uma série de mensagens sobre Espírito Santo, tá bom? Então te prepara aí. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu creio que você vai ser, tá certo? Se você ainda não consegue utilizar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para você, eu creio que você agora vai conseguir, né? Então te prepara. Então o religioso é aquele que fica preocupado com o que estão olhando, né? Com o que estão fazendo, se ele está ou se ele não está servindo na igreja, sabia? Ai, eu fui afastado das minhas atividades, o que é que se importa? E o que é que importa, se está ou não está em atividade na igreja? O que importa é estar bem com Cristo, o que importa é estar bem com Deus, o que importa é isso? Que valor tem isso? Queridos, antes de sermos servos de Deus, nós somos filhos. Nós só somos servos porque antes nós somos filhos. É por isso. Se você serve ao Senhor sem um sentido de paternidade, sem se perceber como filho, nem sirva. Eita, pastor, aqui é uma igreja de voluntários, você vai ficar sem voluntário. Se tiver voluntário aqui, que está nesse lugar, buscando favor do Senhor, porque faz alguma coisa na igreja, querido, deixa eu te dizer uma coisa, procura teu líder e entrega para ele. Agora, se você serve nessa igreja porque você é filho de Deus e porque te agrada servir ao Senhor, aí você está no lugar certo. Continue fazendo. Continue fazendo. Mas se é para receber o favor de Deus, não, queridos. Não é por obras para que ninguém se glorie, diz Efésios 2:8. Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas o santo, diferente do religioso, o que é que ele pensa? Eu sou santo. A gaiola foi aberta e eu saí dela.
Eu não vivo mais escravizado pelo pecado. Eu digo não para o pecado, porque agora eu quero contemplar a face de Deus, porque agora eu quero viver para agradar a Deus. Não porque vou receber o favor de Deus, porque Ele já me favoreceu. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, eu te confesso uma coisa, lá no fundo, eu acho que a gente devia nem pedir mais nada, sabia? É sério. Porque nós já fomos enriquecidos em todas as coisas, em Cristo Jesus. Nós já temos todas as coisas em Cristo Jesus. Eu realmente creio que Deus quer que a gente ore, muitas vezes, para a gente lembrar disso. Não é para lembrar a Deus. Deus não precisa que a gente lembre a Ele. Nós é que precisamos nos lembrar. Eu já fui enriquecido em todas as coisas. A santidade de Deus vive dentro de mim. O amor de Deus vive dentro de mim. A santidade de Deus me dá nome. Eu sou santo porque Ele é santo. Aleluia. Romanos 8, 1 a 4. Outros versículos maravilhosos. Olha só o que diz: portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, o Espírito de vida me libertou, ou te libertou, do poder do pecado e da morte. Ei, querido, o Espírito Santo já te libertou do poder do pecado e da morte. São duas coisas, pecado e morte. Ele já te libertou. Você não é mais escravo dessas coisas, nem do pecado, muito menos da morte. Porque aquilo que a lei, presta atenção aí o religioso, né? Olha a situação do religioso. Porque aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, dando o seu próprio filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Sabe o que esse versículo quer dizer, querido? Que antes de você entregar sua vida a Jesus, você era regulado pela lei. Só que nem a lei conseguia te impedir de pecar, porque você sabia que era pecado, mas não tinha condição de não pecar por estar enfraquecido pela carne. Mas aquilo que a lei foi impedida de realizar na sua vida, Deus o fez, dando o seu próprio filho em semelhança de homem pecador. Cristo veio para cá em semelhança de homem pecador. Ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. E sabe por que ele fez isso? Para nos libertar do poder do pecado e da morte. Então, todas as vezes que nós pecamos, queridos, eu preciso te dizer isso, nós estamos novamente crucificando a Cristo. Todas as vezes que nós acoitamos o pecado, todas as vezes que nós amamos o pecado, nós estamos novamente sacrificando a Cristo. E eu estou te dizendo isso, é para despertar em você o temor do Senhor mesmo. Eu quero que você saia daqui pensando essa semana todinha. Eu quero colocar na tua mente alguma coisa que possa te dizer: meu Deus, eu estou crucificando a Cristo. Eu quero que você pense isso mesmo. Eu quero que você sinta dor ao sair daqui. Eu quero que você passe a semana chorando por conta do pecado que ainda permanece na sua vida. Eu realmente desejo isso. Mas continuando, né? Aquilo que a lei for impedida de realizar por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, dando o seu próprio filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, a fim de condenar o pecado na carne. Lembra daquilo que diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, se aquele que peca precisa morrer, Cristo veio
em semelhança de nós, homens pecadores, apesar de não ter pecado, assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa punição, para que o pecado fosse castigado na carne, mas não na nossa, na dele. Na dele, o nosso pecado. A pornografia que porventura estejamos vendo, foi lançada sobre Cristo. Às vezes nós lemos a Bíblia e olhamos aquela situação, esses judeus são maus, esses sacerdotes são maus, esses fariseus são maus, queridos, nós somos aqueles que crucificamos a Cristo, porque estávamos escravizados pelo pecado. Hoje a gaiola foi aberta. Continuaremos a sacrificar a Cristo? Continuaremos a perpetuar algo pelo qual Ele morreu para nos libertar? Assim, Ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, ou seja, vivermos uma vida santa, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe o que esse versículo quer dizer, queridos? Que Ele morreu para que nós sejamos santos, para que as justas exigências da lei, ou seja, vida de santidade, vida de retidão, vida justa, isso que a lei exige de nós, fossem plenamente cumpridas em nós, que vivemos segundo o Espírito, e não segundo a carne. Se é que vivemos segundo o Espírito. Né? Se vivemos segundo o Espírito. Nós já fomos plenamente capacitados a viver segundo o Espírito Santo. Não somos mais escravos do pecado. Não somos escravos do pecado. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa, você não é mais escravo da pornografia, você não é mais escravo do Instagram, você não é mais escravo da bebida, você não é mais escravo da droga, você não é mais escravo de nenhuma compulsão de compra, compulsão de telas, você já foi liberto de tudo isso. Mas nós precisamos viver por fé e não pelo que vemos ou pelo que sentimos. É por isso que eu falo tanto desse negócio de arrepio. Eu não senti a presença de Deus. Ai, querido, passa dessa fase. Passa dessa fase. Sabe, isso é coisa de recém-chegado, é coisa de recém-convertido, não é seu caso. Nós não vivemos pelo que sentimos. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé. Vivemos por fé. Você crê que o nome de Jesus é poderoso? Crê nisso? Crê mesmo. Essa semana eu vou pedir a Deus para mandar um demônio para você expulsar. Pode ser? Pode? Olha. E eu não quero ninguém aqui agarrado nos cabelos de ninguém não, viu? Sai agora, não saio, não saio, pelo amor de Deus. O nome de Jesus é poderoso, não é? É poderoso o nome de Jesus? É ou não é? Então, se ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, se você disser, sai agora no nome de Jesus, o Satanás tem o direito de pelo menos perguntar teu nome? Tem? Você precisa saber o nome dele? Precisa? Você precisa saber o que foi que ele fez, que trabalho ele fez, por onde ele andou, o que foi que ele botou na boca de quem? Precisa disso? Precisa não, né? Só precisa, sai agora no nome de Jesus, ponto. E ele vai sair. Da mesma forma que você tem ousadia para falar isso, para um demônio tem a mesma ousadia para falar ao pecado. Diga ao pecado, eu
te rejeito no nome de Jesus. A gente às vezes é muito ousado contra Satanás, né? Tem gente que até gosta de brincar. Eu te rejeito. Diga isso para o pecado. Eu te rejeito. E pela fé, tome posse disso. Ai, mas eu continuo sentindo vontade de ver pornografia. Você vive pelo que vê? Você vive pelo que sente? Vive? Não. Então, se você não vive pelo que vê, se você não vive pelo que sente, mas vive pela fé, não importa o que você está sentindo, você já se determinou. Não vou mais ver pornografia. Ponto. A mesma ousadia que você tem com Satanás, tenha com o pecado. Tenha com o pecado. Porque eu te digo uma coisa, o pecado é muito pior do que Satanás. Muito pior. Porque se na sua vida não tiver pecado, Satanás não chega nem perto de você. Nem perto. Agora, se houver pecado, você pode ler salmo, você pode usar uma oração forte, né? Alguém aqui conhece aquela música da Samarica Parteira, do Luiz Gonzaga? Né? Você pode até fazer a oração do Santo Antônio, lá do coronel não sei das quantas lá, que não vai servir de nada. Porque tem gente que pensa que tem oração forte. Não, tem uma oração forte aqui. Não vai servir de nada se houver pecado na sua vida, né? Se houver acoitamento de pecado, se você esconde, se tem um pecadinho de estimação, esqueça. Esqueça. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Cristo já te libertou. Você pode dizer comigo, Cristo já me libertou. Em todas essas coisas, repita, em todas essas coisas, eu já sou mais do que vencedor. Por meio de Cristo, Jesus, que me salvou e que me deu herança, a mesma herança dele. No nome de Jesus. Eu acho que vocês nem entenderam o que disseram. Romanos 8, de 5 a 9. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Ai, pastor, essa doeu, pastor. É para doer mesmo. É para doer mesmo. Porque às vezes é muito bonito a gente dizer, olha, você é a habitação do Espírito Santo. Será? Será? Se somos a habitação do Espírito Santo, se Ele domina sobre nós, por que nós continuamos vivendo a mesma vida que nós vivíamos antes de ter Jesus? Se o Espírito Santo de Deus, de fato, é nosso Senhor, por que nós continuamos escravizados dentro de uma gaiola com a porta aberta? Por quê? O Espírito Santo foi reduzido a uma empolgação? O Espírito Santo foi reduzido a um improviso? É isso que é o Espírito Santo? Querido, você está muito enganado. O Espírito Santo não é improviso, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma empolgação, o Espírito Santo não é um grito. Porque tem gente que acha que só tem unção se o pastor estiver aqui gritando. O pastor tem muita unção. Não, querido, grito não é unção, não. Unção vem de autoridade dada por Deus. Agora, se Deus me dá autoridade e eu não uso a autoridade, eu tenho unção? Me responda. Deus me dá autoridade contra o pecado, dá ou não dá? Dá ou não dá? Agora, eu uso a autoridade contra o pecado ou eu não uso?
Se eu não uso, não tem unção. Agora, se eu uso a autoridade que eu tenho contra o pecado, querida, a unção, o óleo desce que se esparrama em quem está perto. Isso é unção. Isso é unção. E a unção tem um propósito. Que nós vivamos uma vida de santidade. Que nós vivamos uma vida consagrada. A unção, querido, queria dizer isso. Quando Samuel chegou a Davi e ungiu aquele rapaz, derramou óleo sobre ele, ele estava dizendo, a partir de agora, você pertence a Deus. A partir de agora, você pertence a Cristo. A partir de agora, você está sendo separado para a obediência de Cristo. Isso é que é unção. Unção não é um pozinho de pirim-pim-pim aí, né, que o pessoal bota em cima de alguém para ele ficar super poderoso. Isso não é unção. Isso é manipulação, mas não unção. Unção vem de autoridade dada por Deus. Unção vem de conformação à imagem de Deus. Unção vem de obediência ao querer de Deus. Todo aquele que obedece ao querer de Deus, querido, ele tem unção. Ele fala manso, mas ele tem unção. Ele não fala nada, mas se percebe a unção nas atitudes que ele tem ou nas atitudes que ele não tem. Se percebe unção na vida de uma pessoa dessa. A verdadeira unção, a unção que não se sente, mas a unção que se percebe espiritualmente. Cristo providenciou tudo que é necessário para que nós não sejamos escravos do pecado. Consequências da pornografia. Primeira consequência, entristece o coração de Deus. Pastor, e Deus se entristece? Entristece, querido. Deus tem sentimentos. Deus se ira, Deus se entristece, Deus se indigna. Agora, normalmente, o que ira a Deus, não nos ira. E o que nos ira, não ira a Deus. Deus não se ira com o seu mau comportamento, mas Ele se ira contra o pecado. Mas Ele se ira contra aquilo que nos escraviza. Contra isso Ele se ira. Agora, nós nos iramos contra o pecado? Ou nos iramos contra o pecador? Deus não se ira contra o pecador. Foi por isso que Ele deu o seu próprio Filho, para que a ira dele fosse lançada sobre alguém que não era pecador. Está certo, queridos? Jesus, naquele momento que Jesus está na cruz, Ele diz, Pai, por que me abandonaste? Não é porque Deus tenha abandonado Jesus, não. É porque o nosso pecado, a pornografia, que porventura alguém viu, foi lançada sobre Jesus. E Deus disse, não, com pornografia não tem como não, eu sou santo. E Jesus também santo, imagina só, Jesus santo, Jesus livre de todo pecado, teve que suportar a nossa nojeira em cima dele. Teve que suportar a nossa imundície em cima dele. Teve que suportar por um breve tempo a separação de Deus. Essa foi a maior dor que ele sentiu na eternidade. Para que a gente viva numa gaiola de porta aberta, para que a gente viva com a possibilidade de se livrar do pecado, mas continua coitando o pecado. Então, quando olhamos pornografia, querido, isso entristece o coração de Deus. Entristece o coração de Deus. Segundo, endurece o coração do homem. Hebreus 3, 12 e 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, normalmente, no princípio, a gente confia, Deus vai transformar a minha vida, a gente chora, a gente se prostra no chão. Não é assim no início, no primeiro amor? Ele está dizendo aqui, nós temos que viver esse mesmo primeiro amor.
Não no sentimento, mas na atitude de entrega. No nojo que nós tivemos da vida que nós abandonamos. A Bíblia diz: a porca lavada volta a volver-se na lama. Você já imaginou uma coisa dessa? A pessoa vai, pega a porca, né? Lava a bichinha todinha, passa um sabãozinho, deixa bem cheirosinha, aí solta. Quando solta, para onde é que ela vai? Para a lama. Por quê? Porque ela gosta da lama. Queridos, nós não somos isso. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós fomos remidos pelo sacrifício de Jesus, para que nós não voltemos mais para a lama. Para que nós não vivamos mais escravizados pelo pecado, é para isso. A pornografia afeta negativamente o casamento presente e futuro também, tá bom, solteiros? Não sou casada ainda, né? Pastor, tem minhas necessidades fisiológicas. Ai, eu não aguento nem escutar esse tipo de justificativa. Nem de solteiro e muito menos de casado. Que aqui e acolá parece um casado, pastor, mas é porque minha mulher está se negando em casa, pastor. Aí eu me vi obrigado a fazer coisa nenhuma, meu irmão. Que obrigado a fazer coisa nenhuma. Cristo te libertou do poder do pecado. É o poder de Jesus Cristo que te faz viver longe do pecado. Tenha fé suficiente para crer nisso. Rejeite o pecado. Não importa se é solteiro, se é casado, se está passando por um tempo de abstinência, se está passando por um tempo de tentação. Não há tentação que não tenha saída para nós que amamos a Cristo. Cristo não nos deixaria numa situação de tentação sem que houvesse uma saída para essa tentação. Procura a saída para a tentação. Procura a saída para a tentação. Se verdadeiramente amamos a Cristo. Se verdadeiramente amamos a Cristo. A pornografia rouba as energias e afeta a saúde mental. Afeta, queridos. Tem gente ansiosa, tem homens e mulheres entristecidos dentro de casa, deprimidos dentro de casa, porque estão se achando um lixo. Como é que pode? Eu estou aqui, eu sou esposo, mas o meu esposo, a minha esposa está vendo pornografia. Será que eu não sou suficiente? Sabe, querido, sua esposa ou seu esposo pode estar pensando isso, se porventura você vê pornografia. Eu creio que aqui ninguém vê, mas se porventura, por precaução, se alguém vê, eu preciso te advertir disso. Você perde o respeito dentro da sua casa. Homens, deixa eu dizer uma coisa para vocês, homens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E digo isso porque sou homem. A coisa que um homem mais preza dentro de casa é respeito. Quer ver um homem se sentir um lixo? É a esposa não respeitar ele. Só que nós temos que lembrar de uma coisa: para ela me respeitar, eu tenho que me dar ao respeito. Eu posso exigir da minha esposa que me respeite se eu me der ao respeito. Aquele que não se dá ao respeito, o mínimo que se espera é desrespeito. Então aquele que se sente desrespeitado, antes de tudo, se respeite. Entenda que você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Entenda que Cristo morreu por você. Ele desceu do céu, desceu da sua majestade, veio para essa terra em forma de homem pecador para assumir o teu pecado. Ele ascendeu aos céus e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, veio habitar dentro de você, para que você não seja dominado pelo pecado. Então tudo que é necessário para que você viva uma vida santa, já vive dentro de você. Já vive dentro de você. A pornografia vicia e corrompe a consciência.
Sabe, queridos, eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você pegar um ferro, esses ferros de construção, né? Se você começar a empurrar, bater no ferro, ele vai ficar todo torto, não vai? Não vai ficar todo torto? Se você simplesmente esticar o ferro, ele vai voltar para o lugar que ele estava antes? Não vai, não. A pornografia faz isso com a nossa mente. Ela pressiona a nossa mente. Ela deturpa a nossa mente, corrompe a nossa mente. E mesmo que você seja liberto da pornografia, mesmo que esse demônio da pornografia bata em retirada, você vai levar um tempo. Você vai levar um tempo de muito esforço. Você vai levar um tempo de muita perseverança, para que a tua mente volte a ser santa. Essa semana eu e minha esposa, a gente estava fazendo um comentário, a gente estava vendo uma situação, né, de algumas famílias que não são cristãs, e a gente vendo a situação, os pais erotizando os filhos, e quando a gente olhava para aquilo, a gente dizia: amor, o pior é que a gente já esteve aí, e quando a gente esteve nesse lugar, a gente nem percebia que isso era erotização, a gente nem notava isso. Hoje a gente percebe, por ter passado muito tempo longe. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se você entregou a sua vida a Jesus e não mudou, e não está se esforçando para mudar seus hábitos, isso não vai mudar na sua vida, não. Não vai mudar. Nós precisamos nos esforçar. A atitude agora é nossa. O que Cristo pode fazer por nós, Ele já fez. A atitude agora é minha e é sua. Como quebrar o ciclo da pornografia? Já estamos finalizando. Primeiro, confissão vertical. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Confessar para quem? A confissão vertical é para quem? É para Deus. Deus sabe que você está pecando? Claro que sabe. Ele sabe até do pecado que a gente não tem consciência, sabia disso? Se você for meditar no Salmo 139, você vai ver isso. Sonda-me e vê se há em mim algo que te ofende, algo que te desagrade. O homem muitas vezes não tem consciência do pecado que comete. Aí sim nós devemos pedir a Deus: Senhor, se porventura eu estou cometendo algum pecado, traz a minha consciência, me ajuda a perceber, Senhor, para que eu possa abandoná-lo. O papel de Deus, queridos, é tornar o pecado claro na nossa mente. É esse o papel de Deus na nossa vida. É esse o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo vem nas nossas vidas para nos dar consciência do pecado, da justiça e do juízo. Lembra que você leu isso na Bíblia? Lembra? Do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vem e mostra: ó, tu está pecando nessa área aqui. Quando ele traz consciência de que a gente está pecando nessa área, agora a atitude é nossa. Então tem que dizer: Senhor, eu de fato cometi esse pecado, mas eu rejeito esse pecado. Pecado, eu te rejeito. A partir de agora eu decido, não vou mais pecar. Querida, eu não estou falando isso por ter lido num livro, eu estou falando isso porque eu vivo isso. Domingo passado eu confessei para vocês que eu era viciado em pornografia, eu era viciado em masturbação, mas no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu tomei essa atitude: nunca mais na minha vida eu faço isso, nunca mais. Já se foram aí, sei lá, 15 anos, graças a Deus, 15 anos, e eu não sou mais nem tentado nessa área, nem tentado. Se porventura aparecer por acaso na internet, eu entrego o celular na hora para minha esposa: amor, dá uma olhada nisso aí, como é que eu tiro esse negócio aqui do meu celular, como é que eu tiro esse negócio aqui do meu computador, né? Tem algum antivírus para... Eu faço isso imediatamente. Eu tenho nojo do pecado, eu procurei ser radical na minha vida. Seja misericordioso com o outro. Seja misericordioso com o homem ou a mulher que você conhece, que é viciado em pornografia, mas seja intransigente com você mesmo. Seja radical com você mesmo. Finalmente, confissão horizontal. Tiago 5,16.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deixa eu te dizer uma coisa. Contra a pornografia, o melhor confessor que você tem, se você for casado, é o seu cônjuge, tá bom? Então, se porventura você está sendo tentado à pornografia, conversa com a tua esposa. Amor, estou sendo tentado à pornografia, me ajude, vigie junto comigo. Se você estiver percebendo que eu estou tendo algum tipo de atitude que possa me deixar numa situação de fragilidade, eu te dou liberdade para me chamar a atenção. Se sua esposa não tiver, ou se seu esposo não tiver maturidade para escutar essa confissão, procure alguém maduro, procure alguém misericordioso, procure alguém que viva uma vida santa e confesse para essa pessoa: olha, eu estou sendo tentado na área de pornografia, me ajuda, por favor. Eu te dou liberdade para me dizer o que fazer. O que você me disser que eu faça, eu vou fazer. Eu quero ser radical contra isso. Quero ser radical contra isso. Então, confessem uns aos outros. 2, fuja do pecado. Fuja. Longe, ande longe do pecado. Ande longe da tentação. Fuja do pecado. De Satanás, a gente resiste, né? Resistam a Satanás e ele fugirá de vocês. Mas do pecado, a gente foge. Então, se é o celular que está te levando à pornografia, seja radical. Tira do teu celular todo e qualquer aplicativo que possa te levar à pornografia. Tira. Ai, mas eu preciso me comunicar. Não se comunique. Volte para o tempo do sinal de fumaça. Não se comunique com ninguém, mas seja radical, não dê abertura para o pecado na sua vida. Pastor, mas se eu tiver com o celular, eu vou ficar tentado a instalar o aplicativo no meu celular. Pois então quebra o teu celular, quebra o teu celular. É melhor você ficar sem celular do que ir com ele para o inferno. Ai, pastor, eu acho que inferno não existe. É você que decide. Se você quiser crer que ele existe, né, e confirmar com Cristo depois, beleza. Agora, se você quiser continuar achando que ele não existe, que não tem nada a ver, continuar cometendo pecado, que não tem nada a ver, né, não viver uma vida de santidade, eu preciso te dizer, eu acho que você não vai ter como confirmar, não. Vamos ficar de pé?